Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Pastor Wesley passando para compartilhar uma palavra. E hoje eu quero compartilhar uma palavra para todos os casados, todos os casais. É muito importante que você ouça, que o seu cônjuge também ouça essa palavra. Em Gênesis capítulo 2, verso 25, a Bíblia diz: o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Muitas pessoas, meus irmãos, usam máscaras para parecer fortes, felizes, sem problemas. Agora, o mais triste disso é quando essas máscaras, elas também entram nos casamentos. Há casais que dividem a mesma casa, a mesma cama, a mesma rotina, mas já não dividem o coração. Eles conversam sobre tudo, contas, filhos, trabalho, mas não falam sobre seus sentimentos, suas lutas, até sobre seus medos. O projeto de Deus, meus irmãos, para o casamento nunca foi apenas unir duas pessoas fisicamente, mas unir dois corações. Em Gênesis capítulo 2, verso 25, que nós lemos, a Bíblia diz que Adão e Eva estavam nus e não sentiam vergonha. Isso não fala apenas da nudez física, mas isso fala da transparência emocional. Eles não tinham nada a esconder. Eram conhecidos completamente. E ainda assim, eram amados. Depois que o pecado entrou no mundo, a primeira reação do casal foi o quê? Foi se esconder. A vergonha substituiu a confiança, o medo substituiu aquela transparência que existia. E infelizmente isso continua acontecendo hoje. Então muitos cônjuges têm escondido as suas dores, as suas inseguranças, as suas frustrações, até por medo de serem julgados ou até mesmo rejeitados. E assim, aos poucos, muros vão sendo criados onde existia intimidade. O silêncio começa a ocupar aquele lugar que era do diálogo. E assim o distanciamento emocional ele começa a crescer dentro da própria casa. Mas Deus nos ensina que a intimidade ela é construída quando existe um ambiente seguro para falar, para ouvir. Todo casamento saudável não é aquele que nunca existe problema, mas é aquele em que o marido e a esposa conseguem conversar sobre eles com amor, com respeito, com disposição para compreender um ao outro. Ouvir sem interromper, falar sem atacar, pedir perdão sem orgulho e também perdoar sem guardar ressentimento. São atitudes, meus irmãos, que fortalecem a união. A intimidade, ela não nasce de um grande momento, mas ela é construída nas pequenas atitudes diárias. Às vezes é um abraço, às vezes é uma conversa sincera, às vezes é um olhar atento, é uma oração feita de mãos dadas, é um tempo dedicado um ao outro. Talvez hoje Deus esteja chamando alguns casais para remover as máscaras.
Talvez seja o momento de abrir o coração novamente, de voltar a conversar, de restaurar a confiança e de permitir que o amor seja mais forte que o orgulho. O casamento que Deus criou, meus irmãos, é um lugar de acolhimento, não de condenação, de verdade, não de aparência, de graça e não de medo. Quando o marido e a esposa elas caminham em transparência diante um do outro e diante de Deus, a intimidade ela é restaurada. O relacionamento ele vai sendo fortalecido e o lar vai se tornando um reflexo de amor de Cristo. Que Deus restaure cada casal, a confiança, a comunicação, a intimidade que existia dentro, desde o princípio. Que Deus a cada dia restaure e que haja confiança, comunicação, intimidade sobre cada casal. Que Deus abençoe a vida de todos.